Pessoal, boa tarde. Conforme a Fabiana havia me pedido, eu estou gravando essa aula aqui, referente aí à revisão daquelas duas primeiras aulas que eu apresentei para vocês enquanto nós estávamos em um atendimento presencial, né? O atendimento inicial nas intoxicações agudas, tá certo? Que é fundamental depois daquela noção que vocês tiveram relacionadas com o BLS, né, o suporte básico de vida, correto? Bom, gente, relacionado principalmente aí à questão nossa do atendimento inicial ao paciente com a suspeita de uma intoxicação exógena, portador de uma toxicíndrome, né? Toda intoxicação suspeita ou confirmada deverá ser tratada como uma situação clínica e potencialmente grave. Ou seja, o paciente chegou no pronto atendimento, ele vai ter que ir para uma unidade especial, uma unidade adequada, aonde você possa, de uma maneira mais simplória, porém efetiva, fazer a anamnese, tentar identificar fatores de risco, fatores agravantes, atenuantes, excludentes, ou seja, e também fornecer a esse paciente todo um pré-suporte, né, de atendimento para fazer, no mínimo, o suporte básico de vida. O que nós vamos avaliar na admissão desse paciente? Sinais vitais, né? Isso é fundamental. Pressão, frequência cardíaca, pulso, saturimetria, frequência respiratória, enfim, nível de consciência desse paciente, avaliação pupilar, que vai ser inclusive o tema da nossa próxima aula presencial em vídeo, né? A respeito do coma, a temperatura, a umidade da pele, a oximetria de pulso. A gente sabe que esse paciente ele tem que estar aí, no mínimo, saturando acima de 94%. Fazer uma medida da glicose capilar. Muitos pacientes chegam na unidade de emergência, né? Independentemente de serem vítimas ou não de intoxicações exógenas, em quadros de hipoglicemia importante, hipoglicemia essa pode levar a um quadro aí de uma parada cardiorrespiratória. Se necessário, obter um ECG registrado e, caso contrário, manter esse paciente devidamente monitorizado, né? Pelo menos com 2 derivações ao monitor. Normalmente nós utilizamos aí a derivação D1 e D2, para a gente poder avaliar de forma contínua o ritmo cardíaco desse paciente. Manter as vias aéreas abertas, né? E, se necessário, realizar a intubação orotraqueal. O acesso venoso é fundamental nesse paciente, e sendo ele vítima aí de uma suspeita de uma intoxicação exógena, é muito importante, inclusive, que a gente tenha 2 bons acessos calibrosos, acesso normalmente aí em veias anticubitais, né? De forma que você consiga aí cateterizar com 2 gelcos aí, 16, 18, né? De forma que a gente consiga aí um acesso. Dependendo, né, normalmente, se o serviço de emergência móvel, se os familiares que trouxeram esse paciente ao pronto atendimento confirmarem a grande possibilidade de intoxicação exógena, né, e o nome, trouxerem o nome específico daquilo que esse paciente administrou em si, ou teve contato, né, de forma exagerada, já tentar providenciar um possível antídoto, né, conhecido para essa medicação, que nós vamos estudar aí no decorrer do curso. E, associado a isso,
sinais de trauma, infecção, marcas de agulha, né, no caso dos drogadictos, né, ou o edema de extremidades, tá bom? Todo o diagnóstico da intoxicação, a gente vai ter que seguir uma sequência, né, para a gente não se perder no acolhimento, no atendimento inicial desse paciente. Quais seriam, então, essa sequência? Avaliar a história da exposição, como é que foi o local, o tempo de exposição, as condições associadas a essa exposição, o exame físico desse paciente, está hipotenso, está hipertenso, está bradicárdico, está taquicárdico, está cialorreico ou não, está com pele pegajosa, tem pele seca, enfim, na avaliação minuciosa no exame físico, solicitar os exames complementares de rotina. Normalmente, gente, quando necessário, exames complementares de rotina, eles se resumem a um hemograma, a uma avaliação rápida da função renal, uma ureia e uma creatinina, uma avaliação rápida aí da função hepática, né, com uma dosagem de bilirrubina e um coagulograma, tá certo? Os eletrólitos, desde esses eletrólitos, os mais importantes aí, eu sugeriria aí dosagem de potássio, cálcio, sódio e magnésio. E, quando disponível, o que é um tanto quanto difícil, no nosso sistema de atendimento, né, de saúde, então, a solicitação dos exames toxicológicos. E essa questão dos exames toxicológicos, você pode até solicitar, né, mas eles, assim, de antemão, eles demoram para ficar prontos e não vão, assim, no momento do atendimento, trazer um benefício grande, né? Porque se você for esperar o resultado desse exame toxicológico, por vezes, às vezes você perde até o paciente, né? Bom, e dentre essa rotina de avaliação inicial, né, desse paciente suspeito de uma intoxicação exógena ou portador de uma toxicina, nós devemos fazer aí 6 perguntas. O, what, when, where e why. Tá? Isso aí é quem utilizou, o que foi utilizado, quando foi utilizado, onde aconteceu e por que utilizou, né? Então, quem utilizou, de que maneira foi utilizado e o que foi utilizado, né? Quando foi utilizado esse tóxico, né? Aonde aconteceu? Foi durante o trabalho, foi num momento recreacional, foi numa sala de aula, foi numa festa, enfim. Isso aí começa a nortear mais ou menos uma ideia lógica de raciocínio, né? E por que ele utilizou? Ele utilizou como tentativa de autoextermínio, ele utilizou isso, né? Ele teve esse contato em função de uma necessidade laboral, ocupacional, ele utilizou isso pensando em uma atividade recreacional, né? Então, guardem essas 6 perguntas. O, what, where, why. Tá certo? Bom, o que mais que a gente pode, de repente, avaliar, né, em termos aí, de frente a esse paciente na nossa sala de emergência? Odores característicos, por exemplo, hálito etílico, usou álcool, obviamente, um odor de alho no ambiente, na pele, muito característico das intoxicações pelos organofosforados, achados cutâneos como sudorese, secura de mucosas, vermelhidão, palidez, cianose, desidratação, edema, normalmente
nas síndromes nicotínicas e muscarínicas, né, que nós vamos estudar frente à intoxicação de carbamatos de organofosforados. A temperatura desse paciente, que vai dar uma indicação indireta da questão do metabolismo corporal desse paciente, se ele está hipotérmico ou hipertérmico, né? Alterações pupilares como miose, midríase, anisocoria, abolição ou hiperexcitabilidade dos reflexos pupilares. Avaliar a alteração da consciência, o nível de consciência, a orientação tempo-espacial que esse paciente possui, se ele está alucinando, se ele está em quadro de delírio, né? Avaliar anormalidades neurológicas. Esse paciente chegou convulsionando, ele chegou com uma abolição ou alteração nos reflexos motores principais, ele tem alteração do tônus muscular, ele está fasciculando, ele está com movimentos anormais. Tudo isso no decorrer do curso, né, com base no estudo das principais toxicíndromes, a gente vai poder já começar a separar e fazer aí uma triagem, né, um rastreio, um screening daquilo que esse paciente pode estar apresentando. Esse paciente tem alterações cardiovasculares, ele está taquicárdico ou bradicárdico, né? Ele está hipertenso ou hipotenso, ele está desenvolvendo alguma arritmia importante, bom? Do ponto de vista de anormalidades respiratórias, taquipneico, bradipneico, né? Apneias sustentadas, pausas respiratórias importantes, ritmo respiratório anormal, né? Tudo isso é importante durante a avaliação inicial. Alguns achados aí do aparelho digestório, como manifestados principalmente como cialorreia, vômitos, distensão abdominal, diarreia, rigidez abdominal, né? Aumento da peristalse ou até mesmo abolição ou diminuição desta, né? Feito isso, nós vamos então para a solicitação dos principais exames, né, que são fundamentais aí para nos ajudar a complementar a elucidação diagnóstica. Aquilo que eu já falei anteriormente, existem alguns exames que são de praxe, serem solicitados, normalmente hemograma, ureia, creatinina, bilirrubinas, eletrólitos, glicemia. Quando disponível, é importantíssimo também a solicitação de uma gasometria arterial, para a gente poder principalmente identificar e tratar de forma agressiva e adequada possíveis distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos que esse paciente possa estar desenvolvendo em virtude da intoxicação exógena que ele foi submetido e que esses distúrbios, por sua vez, dependendo da magnitude, né, das alterações, podem levar aí a um quadro de risco iminente de morte. Algumas radiografias são importantes, destas eu destaco duas. A radiografia do tórax, para ver se esse paciente, por exemplo, fez uma broncoaspiração maciça ou está desenvolvendo um quadro de uma pneumonite química decorrente dessa broncoaspiração. Nós vamos ver, principalmente quando a gente for estudar lá a intoxicação por... falhou aqui a memória, que a gente desenvolve, o paciente desenvolve de uma maneira extremamente potencializada pneumonites que levam a um quadro de uma hipoxemia e insuficiência respiratória aguda importante. E raio-x de abdômen. Por quê? Porque esses pacientes, né, o famoso mula, né, ele ingere, né,
são hermeticamente fechados, né, contendo cocaína, contendo crack, contendo demais drogas ilícitas, né? E isso aí às vezes aparece no raio-x de abdômen, né? Eles são radiopacos, tá certo? Bom, então você admitiu o paciente, fez as 6 perguntas, começou a desenvolver sua linha de raciocínio, solicitou os exames laboratoriais necessários. Esse paciente já está monitorizado com O2 suplementar, tem uma linha de acesso venoso interessante, está com a via aérea pérvia, está com estabilidade hemodinâmica. Quer dizer, feito isso, né, nós vamos aí, na hipótese de intoxicação, principalmente por agrotóxicos, né, é importante que façamos que, em primeiro lugar, toda a equipe esteja preparada e segura, quer dizer, portando equipamentos de proteção individual, né, para evitar a autocontaminação durante o exame do paciente. Nós temos que fazer a desintoxicação cutânea, né, desse paciente, respiratória, ocular e gastrointestinal. Normalmente a cutânea é a retirada das roupas desse paciente, é o banho desse paciente, tanto é que a Anvisa, né, ela exige que toda unidade de pronto atendimento, toda a sala de emergência seja contemplada com um chuveiro ou chuveirinhos, né, duchas típicas, chuveirinhos para poder lavar o paciente e tirar aquele excesso do contaminante do corpo do paciente, até porque na maioria das vezes existe uma grande absorção cutânea. A questão respiratória, normalmente aí é exposição. Quando ele chega no pronto atendimento, ele já foi retirado do local, né? E, se for necessário, dentre as medidas, nós fazemos a administração de oxigênio umidificado suplementar nesse paciente. Quando de queimaduras oculares químicas ou mecânicas, né? Normalmente a dor é muito intensa, é feita a instilação do colírio anestésico, né? 1 a 2 gotas em cada olho, aguarda-se um breve período de tempo e faz a instilação de soro fisiológico para lavar e retirar eventuais excessos que tenham permanecido nos olhos desse paciente, tá certo? E em alguns casos também a gente até coloca alguns tampões, né, oculares, monóculos ou bióculos, né, com algodão e gases para proteger a córnea desse paciente. E a questão aí na ênfase gastrointestinal, que vai consistir na remoção deste agente tóxico, né? Dependendo do tempo de ingestão, se caso houve a ingestão desse tóxico, através aí, principalmente aí, do uso de sonda nasogástrica com lavagem gástrica. Tá certo? Ressalto aí que é muito importante, né? A questão aí de nós nos protegermos durante o atendimento, bem como fazer um descarte adequado, né? A pessoa da enfermagem aí fazer o descarte adequado de todos aqueles resíduos oriundos aí desse primeiro atendimento e do próprio paciente, né? Por exemplo, as roupas, sapatos, a água que saiu do banho, né? Tudo isso tem que ser descartado de forma adequada para evitar a contaminação do ambiente. Bom, no caso aí específico, né, da contaminação gastrointestinal, o que normalmente nós fazemos? A passagem de uma sonda nasogástrica para poder exatamente esvaziar esse estômago, normalmente num período aí não superior a 2 horas
da ingesta, né, do contato com esse contaminante e, quando necessário, para poder diminuir a absorção enterohepática desse tóxico, nós fazemos concomitante após a passagem da sonda nasogástrica a administração de carvão ativado. Normalmente, como que nós vamos fazer essa lavagem gástrica? Esse paciente não pode estar torporoso, sonolento ou em coma, porque ele perde, né, o reflexo da tosse, ele regurgita muito e pode vomitar, e consequentemente levar a um quadro aí de uma pneumonite aspirativa. Quando, né, existe realmente assim a certeza de ingesta de grandes quantidades de tóxicos, né, de substâncias potencialmente tóxicas, nós fazemos aí, né, no período entre 1 a 2 horas a contar da provável exposição. Normalmente a lavagem gástrica ela é contraindicada, guardem bem isso, ela é contraindicada durante a ingestão de cáusticos, dissolventes, né? Ou quando há perfuração, ou quando há risco de perfuração e sangramento. Aí você pode passar a sonda, ferir ainda mais e criar fístulas traqueosofágicas, ou perfurar o fundo gástrico e levar um extravasamento do conteúdo gástrico para dentro da cavidade abdominal, levando a um quadro de peritonite. Normalmente sonda de grosso calibre em adulto, variando aí de 18 a 22, crianças entre 10 a 14, decúbito lateral esquerdo, cabeceira em 30 graus, né? E isso aí leva o quê? Auxílio para retirada do agente tóxico, diminuindo a velocidade do esvaziamento gástrico, ou seja, diminuindo a possibilidade de absorção maior e também prevenindo a regurgitação. Tem infunde e retira sucessivamente o volume de soro fisiológico, que normalmente para adultos é em torno de 250 ml por vez, até um volume de 6 a 8 litros, ou até quando o retorno daqueles 250 ml já sai um líquido claro, incolor, próximo às características visuais físicas de uma água, né? No caso de crianças, é 10 ml por quilo, então você pega uma criança aí, por exemplo, com 30 quilos, né? Você vai fazer aí um volume em torno de 3 litros, tá bom? E a gente tem aí uma tabelinha. Para escolares, 4 a 5 litros. Para lactentes, de 2 a 3 litros. E RMs, no máximo, até 500 ml ou meio litro de solução, tá bom? Qual que é a função do carvão ativado? A grande função do carvão ativado é aquela que eu falei. Ele forma uma solução coloidal com o conteúdo gástrico contaminado com a substância potencialmente tóxica, né? E diminui a absorção enterohepática, né? desse tóxico. Normalmente tem que se utilizar também quando existe uma forte consistência de que a ingestão foi feita aí por no máximo em 1 ou 2 horas da admissão e acolhimento desse paciente no pronto atendimento, tá certo? Ele normalmente é 1 grama de quilo de peso, que vai até 50 gramas em crianças, adultos de 50 a 100 gramas, diluído em água, suco, via oral ou sonda nasogástrica. Normalmente é por via sonda nasogástrica, né? Fazer a pessoa tomar aquilo ali é realmente complicado. Lembrando que uma vez administrado tem que se fechar a sonda nasogástrica por 30 minutos para esse carvão poder fazer efeito. Depois, né, a gente pode abrir e fazer uma segunda dose, mantendo aí por 2 horas, e depois doses sucessivas e intercaladas com um determinado período de tempo, conforme
o tipo de droga. Bom, quando eu falei lá no começo, né, sobre a questão aí de avaliar os antídotos, né, para determinadas intoxicações, nós temos vários, nós vamos estudar aí no decorrer do curso, mas, por exemplo, no caso de benzodiazepinas, o flumazenil, no caso de opioides, a naloxona, no caso de intoxicações por paracetamol, a N-acetilcisteína, no caso de intoxicações aí por organofosforados, a atropina, no caso aí intoxicações por neurolépticos, né, de uso principalmente psiquiátrico, aí normalmente a gente usa, tem como antídoto o biperideno, no caso aí do paraquat, né, que é inclusive aquela doença que eu esqueci, né, momentaneamente, lá quando eu estava comentando o raio-x, que pode levar a uma pneumonite química subdotal, é a terra de Fuller. No caso da hipoglicemia intensa, o glucagon, ou até mesmo no caso dos beta-bloqueadores. Enfim, nós temos aí uma série de antídotos que nós vamos estudar e que podem ser utilizados na admissão desse paciente. Uma outra ação que nós temos, que é muito importante e que pode nos ajudar muito na recuperação desse paciente, é exatamente o que a gente denomina aí de alcalinização urinária, né? Para determinadas drogas aí, que nós vamos ver principalmente em intoxicações medicamentosas, decorrentes aí do uso de antidepressivos cíclicos, de carbamazepina e demais medicamentos aí. A gente sabe que o pH normal ele varia de 7,35 a 7,45. Quando nós desejamos alcalinizar, nós temos que aumentar o número, né, e a concentração de bases, no caso aí, corrente sanguínea e consequentemente na urina, mantendo esse pH acima de 7,45. E de que maneira nós fazemos isso? Através da administração de bicarbonato de sódio na concentração de 8,4%, tá certo? Isso aí vai potencializar a excreção urinária desses determinados agentes que eu coloquei para vocês, convertendo aí favorecendo a conversão de ácidos fracos para unidade salina e que acaba não sendo reabsorvido pelo túbulo renal. Normalmente, a alcalinização urinária ela é exatamente aí objetivada para um pH de 7,50 sérico e urinário em torno de 7,55 a 7,60. Como que nós fazemos isso? Administramos esse bicarbonato 1 a 2 mEq por quilo, né, que vai dar 1 a 2 ml por quilo. Então, você pega um paciente de 70 quilos, você acaba fazendo aí, normalmente, na dose máxima, 140 ml desse bicarbonato, tá? Em bolos, seguidos por uma infusão contínua de 150 mEq ou 150 ml desse bicarbonato em 1 litro de soro glicosato, mantendo aí uma velocidade de infusão entre 200 a 250 ml. E sempre dosando o pH sérico através da gasometria e o pH urinário através da fita de tornação. Bom? Outra medida que nós temos aí que pode ajudar e favorecer muito na questão da desintoxicação e medidas terapêuticas para o paciente que está intoxicado, né, além do esvaziamento gástrico, da lavagem gástrica, da utilização de carvão ativado, da alcalinização urinária, do uso de antídotos específicos. Normalmente a gente utiliza e pode utilizar a hemodiálise ou o sistema de hemoperfusão. Isso já é um pouco mais trabalhoso, normalmente esse paciente já vai estar internado,
provavelmente em uma unidade de cuidados avançados ou em uma unidade de terapia intensiva, né? É necessária uma linha venosa mais de origem profunda, né? E, consequentemente, o auxílio e o apoio de um especialista, né? Em nefrologia que tenha amplos conhecimentos em terapia renal substitutiva. A hemodiálise ou a hemoperfusão, normalmente elas são realizadas em 90% dos casos em que ou na qual a remoção daquele agente intoxicante, né, se faz necessária por risco iminente de morte e quando não existem outras maneiras de se fazer a retirada do mesmo ou pelo menos diminuir a absorção do mesmo, né? Isso aí, o que acontece, né? A hemodiálise é um sistema de contrafluxo, né? De osmose reversa, através de um capilar, que é um filtro que acaba, entre aspas, agarrando as maiores moléculas e impedindo que elas retornem à circulação sanguínea. E a hemoperfusão seria a hemodiálise acrescida de um filtro associado a carvão ativado, né? E ele tem uma capacidade muito maior de remover muito mais efetivamente as toxinas quando comparado com a hemodiálise. São poucos os locais onde nós temos isso de forma disponível, tá? Principalmente aqui na nossa região. Não a hemodiálise, mas a hemoperfusão. Bom, aqui é basicamente uma apresentação com alguns exemplos da onde nós fazemos hemodiálise, aonde nós fazemos a hemofiltração e aonde nós fazemos a hemoperfusão. Por exemplo, hemodiálise, normalmente intoxicações por álcool, beta-bloqueadores, lítio, metformina, né, que são as biguanidas, amplamente utilizadas aí para o tratamento, né, da diabetes mellitus tipo 2, né, onde existe uma resistência importante à insulina, salicilatos, as próprias teofilinas, que são inibidores da fosfodiesterase e atuam ao nível pulmonar, melhorando a troca gasosa através de um incremento no transporte de oxigênio. No caso, a hemoperfusão, né, junto com a hemofiltração. A hemofiltração seria um processo de hemodiálise um pouco mais lento e prolongado, mas normalmente a gente pode utilizar a hemoperfusão aí nas intoxicações por barbitúricos, lembra aí da morte, né? Os senhores nem tinham nascido ainda, mas a Marilyn Monroe, né, que se suicidou através do uso de barbitúrico, a carbamazepina, as teofilinas, normalmente, no caso aí, pacientes que fazem uso de grandes quantidades de ferro sérico, né, e cuja a desferoxamina não consegue retirar esse elemento do sangue, intoxicações importantes por aminoglicosídeos, de novo a teofilina. Então, você vê que a teofilina ela pode ser retirada aí, tanto na hemodiálise, na hemofiltração, como na hemoperfusão. E dentre essas existem inúmeras outras toxicíndromes, né, intoxicações exógenas, medicamentosas ou não, nas quais a gente pode lançar mão desse artifício aí de hemodiálise ou hemoperfusão. Certo, gente? Isso foi a minha aula, né, relacionada aí ao atendimento inicial, tá certo? Eu acredito que essa aula, em conjunto com a aula que eu já dei sobre o suporte básico de vida, já vai dar uma noção, sim, bem interessante para todos vocês e darmos aí de forma mais adequada continuidade nas aulas
e na próxima terça-feira agora a gente conversar um pouquinho sobre coma. Tá certo? Muito obrigado, tenha um bom final de semana.